Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanhe o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula, a gente vai dando continuidade ao assunto de nutrição, bem como a gente vai entender os processos digestivos e as partes, os órgãos que formam o sistema digestório. Aí a gente vai começar a refletir, no primeiro ponto, no aspecto que envolve os problemas de nutrição, que é um desafio das sociedades, não só aqui no Brasil, mas de forma mundial, que está ligado, o primeiro, à fome, A fome, ela desencadeia em quadros de má alimentação e que causa desnutrição, que é quando a pessoa, ela acaba ficando no quadro físico de emagrecimento, e que a gente vê a parte óssea bem demarcada pela pele. E nessas situações de má nutrição é caracterizada pela questão do desequilíbrio no consumo de nutrientes, que aí está pela falta de acesso a alimentos, e isso gera a deficiência desses nutrientes, que vai gerar em vários prejuízos. A pessoa não vai ter ânimo para fazer as atividades corriqueiras, vai estar sempre desanimada, cansada, sem disposição quando está nesse quadro de desnutrição. Já a obesidade se dá pelo aspecto hoje de pessoas que acabam ingerindo muitos alimentos com conservas, com teor de açúcar e gordura. E essas gorduras são muitas vezes processadas, e que vai gerar aí um péssimo hábito alimentar, que faz parte da má nutrição também. E esse aspecto da obesidade, às vezes, não é porque a pessoa quer, tá? A gente tem que frisar isso, porque pessoas que têm um quadro de desnutrição que causa emagrecimento, ou pessoas que têm uma nutrição que causa obesidade, às vezes um vai estar sem acesso ao alimento e o outro tem acesso ao alimento, mas são alimentos que não são de uma maneira adequada, que supra uma dieta saudável. São alimentos ricos em açúcares e gorduras processados, que aí vai gerar uma má nutrição, acumulando gorduras sobre o corpo desse indivíduo. E nessa questão da obesidade, alguns fatores podem influenciar, por exemplo, fatores genéticos, aspectos da cultura, social, os hábitos alimentares, a falta de atividades físicas, ansiedade. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa acabe desencadeando um quadro de obesidade. E aí, no espaço da escola, muitas vezes acaba ocorrendo, às vezes, o bullying por conta disso. E a gente também tem que ter cuidado nesse aspecto, porque não são coisas que a pessoa opta por isso. São coisas que já vêm do próprio organismo dela, e no caso da má desnutrição que gera um emagrecimento, é porque ela não tem um acesso ao alimento, tá certo? Então, é isso que a gente tem que frisar e observar. Uma alimentação saudável é aquela que a gente pode comer de tudo um pouco, de forma equilibrada, sem exagero. E aí a gente parte para o entendimento do sistema digestório, que os nutrientes, eles devem chegar às células, e para que isso aconteça, os alimentos, eles têm que ser transformados, ou seja, a partir do momento que a gente começa a mastigar, leva o alimento
para a nossa boca, a gente vai quebrar esse alimento em partes cada vez menores e assim esse alimento ele vai passando por órgãos que formam o nosso sistema digestório, que vai absorver esses nutrientes, absorver as moléculas, vão quebrar aquelas moléculas também que forem mais complexas e assim levar para as demais partes do corpo que necessitam desses nutrientes para um bom funcionamento. E aí a gente vai ver que o sistema digestório, ele começa na boca, vai passando pela faringe, esôfago e estômago, tá? Então, a gente vai ver cada partezinha dessa, a funcionalidade, e a gente tem que lembrar que a função do sistema digestório é a obtenção, está ligada à obtenção do alimento, à digestão mecânica e química da comida, a absorção de nutrientes e produção e eliminação das fezes. E um está interligado ao outro, e esse sistema também está interligado com o sistema nervoso. Então, o primeiro órgão a estar recebendo alimento é a boca, né? O tubo digestório, ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, o alimento, quando ele chega na boca, né? Essa abertura, ela conduz os alimentos para dentro do tubo digestório. E nela vai se encontrar a língua e os dentes, que estão relacionados à mastigação, à trituração do alimento, bem como a mistura desses componentes, respectivamente. Então, na nossa boca, a gente acaba mastigando o alimento aproximadamente 30 vezes. Isso é a quantidade adequada para facilitar a sensação de saciedade no nosso corpo. Isso significa que o processo mastigatório promove o início da digestão já na boca, em direção ao estômago e o intestino, e causa uma saciedade maior por estimulação direta do centro da saciedade do cérebro. Entretanto, um exemplo negativo está em mascar chiclete por muito tempo. Por quê? Como o chiclete a gente fica mastigando e nada é engolido durante a mastigação, as paredes do nosso estômago eles são afetados pelo excesso de suco gástrico que é produzido e que pode causar azia e úlceras. Ou seja, nosso estômago ele vai se preparando para receber o alimento. Como isso não acontece, ele vai produzindo esse ácido que, contato, vai gerando alguns prejuízos. E é importante a gente lembrar que, como existe uma relação do nosso sistema digestório com o sistema nervoso, a gente se alimentando, mastigando, na verdade, o alimento várias vezes, dá impressão, as células do nosso corpo nervosas, né? Elas vão levando essa informação até o nosso cérebro, que ele consegue entender que a gente está mastigando, que a gente está se alimentando. Quando a gente mastiga de forma muito rápida, essa informação demora a ser processada. Então, a gente tem que comer de maneira devagar, sem estar na frente da televisão, que isso é um mau hábito que a gente tem, tá em frente ao celular, ao computador, à TV, quando estamos nos alimentando, porque isso dificulta o nosso sistema nervoso também captar essa informação. Então, a gente tem que comer devagar, mastigar várias vezes, porque aí ele tende, e isso faz com que a gente coma pouco, e aquilo sacia o nosso corpo, se necessitar estar repetindo várias vezes, porque isso pode gerar o quadro também de obesidade, né? Quando as pessoas acabam mastigando de forma muito rápida, então o corpo entende que a pessoa mal comeu, que ela mal ingeriu o alimento. Depois de passar pela boca, o alimento ele é encaminhado para a faringe, que é uma câmara muscular comum, tanto para as vias digestórias como respiratórias, que vai estar ligando a boca ao esôfago. A faringe ela vai empurrar o alimento em direção ao esôfago, caracterizando o processo de deglutição.
E o esôfago é um tubo musculoso que mede aí cerca de 25 centímetros, localizado entre a faringe e o estômago. E as contrações musculares do esôfago vai ajudar o alimento a ser empurrado em direção ao estômago. Então, no estômago vai ocorrer a dilatação do tubo digestório, que ele tem o formato de bolsa, além dos músculos, que ele é revestido internamente pela mucosa, um tecido que apresenta glândulas produtoras de suco gástrico, composto principalmente de água, muco, enzimas e ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele mantém as condições ideais para a ação das enzimas, que além de ajudar a destruir alguns micro-organismos dos alimentos. Então, o estômago, ele comunica-se com o intestino delgado por um orifício musculoso chamado de piloro. Então, o alimento ele passa pela boca, faringe, esôfago, chega à bolsa, que é o estômago, e o estômago, a partir do momento que ele libera o ácido clorídrico, assim como algumas enzimas sobre o alimento, ele vai caminhar esse alimento para o intestino delgado. Então, o intestino delgado. Aqui, espera um pouquinho, gente, que eu esqueci de mostrar aqui os detalhes, né? Aqui a gente tem o intestino, o estômago, no caso, que é a bolsa, algumas partes dele, como vocês podem estar vendo aí no slide. E o intestino delgado, ele faz parte, né, como a gente viu, é um segmento que se estende do esfíncter do piloro do estômago ao ânus. E o intestino delgado, ele é um tubo com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, que é a parte circular esférica, e 5,5 metros de comprimento. E ele apresenta-se de forma curvada sobre si mesmo, que vai possibilitar ele ficar acomodado sobre o abdômen. E o intestino delgado ele é composto por 3 partes, que é o duodeno, que vai ter aí cerca de 25 centímetros de comprimento, o jejuno, que apresenta um pouco mais de 2 metros, e o íleo, que tem aproximadamente 3 metros. Na parte interna do tubo do intestino delgado, vai haver glândulas que produzem o suco intestinal ou entérico, assim como musculaturas, projeções disiformes, que são as vilosidades intestinais. Essas vilosidades, elas aumentam a superfície de contato com os nutrientes, favorecendo que ocorra aí a absorção. E as células dessas vilosidades também têm outras inúmeras projeções e suas membranas chamadas de microvilosidades. O intestino grosso, ele tem aí cerca de 1,5 metros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro. O seco, ele recebe o quimo do intestino delgado e ocorre aí o início da absorção de água e nutrientes. E aí, no seco, o seco ele é um tubo, né, que tem a forma de saco com cerca de 6 centímetros. O colo constitui a maior parte do intestino grosso, onde ocorre a formação do bolo fecal, que aí a quantidade de água absorvida determina a consistência das fezes. E por último, a gente tem o reto, que é a parte final do intestino grosso, que termina com o canal anal, que comunica o exterior por meio da abertura denominada ânus. E aí, vai ser no reto que as fezes vão ser eliminadas, né, pelo ânus. Então, é importante a gente destacar aqui que a água e fibras é de extrema importância para o trânsito intestinal, para evitar a prisão de ventre. O que é prisão de ventre? É quando a pessoa apresenta dificuldades para eliminar as fezes, por estarem muito ressecadas. Então, o consumo de água e de uma alimentação rica em frutas e verduras evita a prisão de ventre.
E aí a gente tem o esfíncter, que é um músculo localizado ao redor do ânus, que vai controlar a passagem das fezes, e o apêndice. É um apêndice, quem nunca ouviu falar, né? Em cirurgia de apêndice, alguém teve apendicite. Esse apêndice ele está localizado na primeira porção do intestino grosso, e ele tem a função, não tem nenhuma função digestiva no caso, ele apenas apresenta tecidos produtores de células que vão estar atuando na defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Aí a gente tem as glândulas anexas, que as glândulas, elas são originadas de tecidos epiteliais durante o desenvolvimento embrionário e produzem determinadas secreções ou substâncias com funções específicas. A gente vai ver aí as glândulas salivares, que produzem a saliva, que possui propriedades digestivas, lubrificantes e protetoras. Elas vão estar presentes na nossa boca, onde se inicia o processo digestivo por conter enzimas. E aí a gente também vai ter o fígado, que tem aí a função de armazenar substâncias, glicose convertida em glicogênio, sintetizar também proteínas, metabolizar e eliminar resíduos como ureia e ácido úrico. E a gente também vai ter o pâncreas, que a gente vai ver que tem a finalidade de produzir hormônios como a insulina, que vai controlar a quantidade de açúcares no nosso corpo. Então, aí a gente vê a importância que essas glândulas possuem. Ou seja, as glândulas, elas vão estar atuando de forma indireta no nosso sistema digestório. Quando a gente fala em sistema digestório, geralmente a gente não fala sobre as glândulas anexas, né? A gente vai falar sobre a boca, a faringe, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As glândulas anexas, elas são ligadas a esse tubo digestório que vão produzir, como já falei para vocês, as substâncias que são imprescindíveis aí para a digestão. A digestão, ela no ser humano, ela ocorre de forma extracelular, ou seja, ela ocorre fora das células. E na digestão, há transformação dos alimentos que vai ocorrer no interior do tubo digestório por meio dos processos físicos, que são processos mecânicos e químicos. Então, durante os processos físicos, ocorre desde a trituração e redução do alimento em partes menores, sem que haja uma transformação de uma substância em outra. A digestão mecânica é feita por meio da mastigação e a deglutição, que é o ato de engolir, e pelos movimentos que acontecem no tubo digestório, que são os movimentos peristálticos. Nos processos químicos vão ocorrer reações químicas, nas quais as moléculas dos alimentos são decompostas em outras mais simples ou simplesmente elas são transformadas. E nesse processo ocorre por meio da mediação de enzimas e sucos gástricos. Então, para que possam ser absorvidos pelo organismo, os nutrientes, os alimentos devem passar por uma série de transformações digestivas, ou seja, processos de simplificação molecular dos nutrientes, para que assim o nosso corpo possa conseguir absorver as moléculas que vão estar de forma mais simples. E aí a gente vai ver de forma simplificada como ocorre, né, a digestão nesses processos químicos e físicos, que é o processo que a gente chama mecânico. Então, o alimento na boca vai ocorrer a digestão parcial do amido por enzimas salivares, como está ocorrendo aí quando a pessoa está ingerindo a maçã. Essa partezinha é como fosse ligada à boca, não sei se vocês conseguem ver, que ela está tipo uma tonalidade amarela, a identificação das glândulas salivares. Após passar pela boca, o alimento, né, o bolo alimentar, agora o alimento ele tem essa denominação de bolo alimentar,
Ele desce para o estômago, posicionado pela ação da gravidade e pelos movimentos peristálticos. No estômago vai ocorrer a digestão parcial das proteínas por enzimas e o suco gástrico, que vai formar o quimo. Então, aí o bolo alimentar vai ser transformado, no caso, no quimo, por conta das enzimas e do suco gástrico, o ácido clorídrico que vai ser colocado sobre o alimento. E esse quimo vai sair do estômago e vai para o intestino delgado, que, devido à ação da bile, que é produzida no fígado, e das enzimas dos sucos pancreáticos e histéricos, forma-se o quilo. E a grande absorção de nutrientes nessa região e no tubo digestório. Ao sair do intestino delgado, o alimento vai para o intestino grosso, que é quando ocorre a absorção de água e sais minerais. E o que não for absorvido, o que o corpo não necessita, vai compor as fezes. E as fezes vão ser aí eliminadas pelo ânus. Então, vocês vão identificando por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 envolvidos nesse processo da digestão. E as etapas da digestão, né? Nas etapas da digestão, que ocorre já logo no início na boca, pela ação dos dentes, que aí vai fazer com que haja já uma ação mecânica como também química, porque na nossa boca vai haver também já um processo de quebra de moléculas complexas em moléculas simples, como no caso do amido, que está geralmente presente em massas, pães, pizzas, macarrão. Então, esse amido ele vai ser quebrado por meio da maltose, que ocorre já na nossa maltose, no caso, já ocorre na nossa boca e no intestino, e depois em glicose no intestino. Então, ele vai ser quebrado na boca e ele vai passando por processos em que ele vai ficando de forma mais simples. É uma molécula mais complexa e ele vai ficando de forma mais simplificada. Então, a água, a glicose, sais minerais e as vitaminas são moléculas pequenas e não precisa sofrer processos digestivos para, assim, eles entrarem dentro das nossas células. Mas, no caso do amido, ele é uma substância, é uma molécula complexa, né? Um nutriente de forma complexa que tem que ser quebrado e ser formado aí, por exemplo, na glicose, para que assim nosso corpo consiga absorver. E aí a gente vai ver a etapa da mastigação e da salivação, que são partes aí da digestão humana, e que na mastigação os alimentos eles vão ser reduzidos em pedaços bem pequenos. Nesse processo há uma ação mecânica dos dentes, que são auxiliados pela língua e pela adição da saliva, que vão misturar esse alimento, né, solubilizar ele na boca. E a trituração aumenta a superfície de contato com o alimento e a saliva, facilitando a ação das enzimas salivares e sua porção pelo tubo digestório. Então, por isso é importante mastigar bem os alimentos. E a salivação é o processo em que as glândulas salivares, elas vão entrar em atividade. Essa saliva, ela contém água, mas também apresenta um líquido viscoso, que é expelido pela mucosa, sais minerais, substâncias bactericidas, isso é, mata bactérias. E ao umedecer o alimento, a saliva facilita a mastigação, assim como dissolve parte do alimento e facilita na percepção gustativa, que é o ato de engolir. Então, a saliva tem também a amilase salival pitialina. A amilase salival é uma das enzimas responsáveis pela digestão química na boca. Isso é, ela quebra o alimento já na boca, no caso do amido. E aqui a gente tem os dentes, né? Os dentes, que eu acho que vocês têm aí uma lembrança de quais são. A gente tem os dentes premolares, caninos, incisivos, os dentes do siso, que tem uma grande função, né? Porque eles vão estar ajudando ali a triturar, diminuir o alimento.
E a gente tem que ter cuidado de perder esses dentes. A gente tem os dentes de leite, né, no início do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, e depois a gente começa a perder esses dentes e haver a produção dos dentes permanentes. E esses dentes permanentes a gente tem que ter um cuidado maior, por quê? Porque quando a gente tem a perca dele, ele não nasce mais. E aí a gente tem que ter a substituição por uma prótese ou fazer um implante que demanda dinheiro e também não fica mais como os que a gente possui. Então, na nossa boca, a gente tem que lembrar que na nossa boca existem inúmeras bactérias que elas podem estar atuando sobre os açúcares que ficam nos nossos dentes. Ou seja, quando a gente ingere um alimento doce, ingere uma bebida doce, esse açúcar pode ficar nos nossos dentes. E a decomposição desses resíduos produzem substâncias ácidas. E esse ácido, ele pode corroer o material que forma os nossos dentes, provocando aí no surgimento de cavidades onde os micro-organismos, ou seja, as bactérias, elas podem se instalar. Outros tipos de bactérias acabam se instalando. Um desses casos é a cárie, que quando ela chega na polpa dentária, a polpa dentária é a parte que tem nervos, que a gente tem terminações nervosas. Então, quando chega na polpa, a gente consegue sentir um grande impacto porque gera muita dor. Dores muito intensas, que se não for tratada com um devido tempo, a gente pode perder o dente e ter complicações ainda maiores. Então, as bactérias, elas precisam ser removidas a partir do cuidado de higiene pessoal que a gente deve possuir, de estar escovando os dentes após as refeições, bem como usando fio dental, trocar essa escova que a gente utiliza de forma periódica, né? A escova que a gente usa para remover a sujeira dos nossos dentes. Eles têm que ser trocados de 2 em 2 meses, como recomendam os dentistas. Evitar o consumo de açúcar, doces, refrigerantes entre as refeições. E também evitar ficar sem escovar os dentes. Ou seja, a gente tem que estar escovando os dentes de forma imediata, assim que a gente consome algum tipo de alimento. E ter aquela questão de estar sempre buscando um dentista, pelo menos uma vez ao ano, para fazer uma revisão, uma limpeza completa dos nossos dentes. A saúde dos nossos dentes é de extrema importância. E o dente ele é formado aí por 3 partes especiais, que é o esmalte, a dentina e a polpa. Também temos a gengiva. Existem vários problemas que podem acontecer, né? Não só a questão da cárie, mas a gente pode ter outros problemas ligados à higiene bucal, como a gengivite, a endocardite bacteriana. Então, tudo isso pode ser minimizado e evitado com os hábitos de higiene. Então, a gente percebe aí que o esmalte do dente é a parte superficial, a parte que está mais externa. Então, quando a gente acaba não tendo uma alimentação correta, como já foi frisado, que fica resíduos de açúcares nos nossos dentes, as bactérias, elas decompõem esse açúcar e produzem um ácido que vai corroendo esse esmalte e vai chegando a instalar outras bactérias nesse interior, que quando chega na polpa vai gerar os prejuízos de incômodo e dor. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido. E caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tanto no aspecto das atividades, como também do conteúdo, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e um forte abraço.